assumir a posição, tomar o rumo certo e resistir até o final. Vamos lá. O título da nossa mensagem de hoje é Resistindo à Pressão. Toda pessoa que deseja passar por um processo de mudanças, de rompimentos, inevitavelmente ela terá que passar por pelo menos 3 etapas, 3 fases, 3 momentos. O primeiro momento, a primeira etapa, é marcada pelo nosso posicionamento, onde nós chamamos a responsabilidade para nós mesmos. Todas as vezes que eu tento afastar a responsabilidade, eu estou afastando de mim toda e qualquer possibilidade de mudança. Por que eu preciso inevitavelmente assumir a posição, assumir esse posicionamento de responsabilidade? Primeiro, se Deus te escolheu, Ele não vai mudar de ideia. De todas as formas, Moisés tentou convencer ao Senhor de que ele não era a pessoa certa, e o Senhor disse, você vai. E ele tentou levantar várias e várias justificativas, e o Senhor disse, você vai. E ele disse, Senhor, eu não falo bem, você vai? Senhor, Faraó não vai me ouvir, o problema é teu, você vai. Então não adianta eu tentar escapar daquilo que é inevitável, porque quanto mais eu demoro para me posicionar, mais o contexto demora para mudar. Então assumir a responsabilidade é a primeira etapa. Segunda, eu não posso pegar o rumo errado, o caminho errado. Não basta simplesmente querer. Eu preciso me movimentar, eu preciso me direcionar para o lugar certo. Existe uma passagem na Bíblia que diz que para o homem existem caminhos que parecem ser as melhores opções de vida, mas que no final acabam conduzindo à morte. Usando esse mesmo personagem, Moisés, quando o Senhor o escolheu e o direcionou, quando eles saíram de dentro do Egito, o Senhor disse o seguinte a ele: não peguem a estrada, não peguem o rumo segundo o caminho dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Por que o Senhor deu essa direção? Ele dá a resposta no final. No final desse versículo ele diz, para que vocês não encontrem a guerra com os filisteus e tenham que voltar para o lugar de onde vocês saíram. Então existem caminhos que nós insistimos em percorrer, que eles estão nos levando para o nosso lugar de origem. E se tem algo que nós não queremos viver, se existe um momento que nós não desejamos repetir, se existe um contexto que nós não queremos reviver, é voltar para a origem, voltar para o Egito, para os lugares de onde o Senhor já nos tirou. E terceiro, e esse vai ser o tema central da mensagem de hoje, assumir a posição, tomar o rumo certo e resistir até o final. Uma coisa é fato: o inimigo não se agrada quando nós estamos no caminho certo e quando tudo começa a dar certo para nós. A exemplo desse versículo que eu vou ler com vocês, 2 Samuel 5, versículo 3. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Davi estava vivendo um momento muito especial de sua vida. Ele tinha acabado de vencer os amalequitas em Ziclag.
ele tinha recuperado toda a sua família e todos os bens que haviam sido levados. Logo após isso, chegou a notícia que Saul havia morrido. Por mais que Davi não ficou feliz pelo fato de Saul ter morrido, uma coisa é fato: aquela perseguição por parte de Saul tinha se encerrado naquele momento. Ele tinha sido ungido como rei de Judá. Em Hebrom ele teve vários e vários filhos. Porém, quando ele foi colocado na posição mais alta de Israel, ao saber disso, os inimigos se levantaram contra ele. E muitos ainda não entenderam que todas as vezes que você se levanta para algo, o inimigo ele vai se levantar contra você. É uma regra inabalável. Você vai se levantar, as forças contrárias vão se levantar. E quem vai permanecer? Quem for mais forte, quem resistir mais, quem aguentar mais, quem colocar mais força. A palavra do Senhor fala sobre uma trajetória vitoriosa e não sobre um caminho de facilidades. Qualquer pessoa pode alcançar uma vitória, mas uma vida vitoriosa é para poucos. E por quê? Justamente porque dificilmente a pressão permanece a mesma. Normalmente ela tende a crescer. E qual é o grande desafio disso? Tem pessoas que, conforme a pressão vai aumentando, elas espanam, elas desistem, elas jogam tudo para o alto. Não tem como nós fugirmos da pressão. A pressão de algum lado ela vai chegar. Você pode sentir uma pressão maior no que diz respeito à tua vida profissional financeira. Você pode perceber que muitas coisas começam a travar, não fluir da forma que você deseja. Você pode perceber uma pressão maior sobre a sua casa. Vida espiritual, então, nem se fala. Tem dias que para você dobrar os seus joelhos para orar, eu não sei vocês, mas para mim tem dias que é um gigante. Tem dias que não é fácil. Tem dias que eu busco palavras e eu não encontro palavras. Eu busco energia e parece que eu não consigo encontrar energia. Olha o que o salmista Davi diz aqui no Salmo 3, versículo 1. Senhor, como se tem, vamos juntos, diga isso comigo por favor, multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. A Bíblia dá esse detalhe: de todos os lados nós somos pressionados, de todos os lados nós somos perseguidos, constantemente nós somos atacados. Se você não tiver um equilíbrio emocional muito grande, você se rende. Nunca, jamais, em nenhum contexto, você poderá liberar palavras como: eu não vou suportar, eu não estou aguentando. Dessa forma, você está contribuindo para a sua desistência. Dessa forma, você está contribuindo para que, em algum momento, você jogue tudo para o alto. Até porque, se o pensamento nasce aqui, e ele desce para cá, se você concebeu no seu coração, é só questão de tempo, você vai fazer. Quem ao longo do propósito sentiu uma pressão maior, uma carga maior, percebeu algumas coisas ficando um pouco mais difíceis? Levanta as mãos, por favor. É quase unânime. 95% das pessoas que estão aqui confirmaram o que eu acabei de dizer. E faz parte de uma construção de uma vida vitoriosa. Vida com Deus, ela tem os seus desafios. Existem N passagens
que confirmam que nós vamos enfrentar vários inimigos, nós vamos passar momentos de grande tribulação, nós vamos passar por momentos de grande aflição. Porém, no mundo em que nós vivemos, de todas as formas, parece que é trabalhado para que as pessoas se tornem cada vez mais frágeis. Falta resiliência. Sabe aquela expressão, engrossar o couro? O couro de muitos ainda é muito macio. O couro é muito molenga. Não existe uma resistência. Falta força. Não foi à toa que o Senhor disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Porque todo o processo de mudança, ele precisa ser acompanhado de resiliência. É força sobre força, é força sobre força. As coisas podem não estar do jeito que eu desejo, mas é força sobre força, é força sobre força. Muitas vezes, uma piora antecede uma grande melhora. Em muitos momentos, por exemplo, Daniela está aqui, engenheira, está mexendo com uma obra agora, lá no Rio Preto Shopping. Qualquer processo de construção ou de reforma, vamos pegar uma reforma, por exemplo, antes de ficar bonito, fica o quê? Feio para danar, você tem que suportar aquele pó. Para quem tem alergia, o desafio é dobrado, dá coceira, parece que o negócio não vai terminar, e toda obra tem um negócio muito interessante. Você planeja algo, nunca sai conforme o planejado. Ou você vai ter que gastar mais, ou vai demorar um tempo um pouco maior do que o normal. Se em coisas tão simples como essas, nós passamos por períodos de turbulência antes de nós conseguirmos enxergar o extraordinário, o que dirá na vida? Eu já ouvi vários e vários relatos de pessoas que começaram a se posicionar de uma forma diferente dentro do próprio relacionamento conjugal, dizendo: parece que depois que eu comecei a fazer tudo certo, tudo ficou pior. Em muitos momentos é o que vai acontecer. Parece que depois que eu comecei a falar menos, depois que eu comecei a controlar o meu ímpeto, depois que eu comecei a controlar o meu ânimo, parece que o meu marido ou a minha esposa se tornaram piores. Parece que eu estou brigando como nunca. Parece que está mais difícil do que jamais esteve. Eu já ouvi relatos como esse, por exemplo, de pessoas no que diz respeito à fidelidade, a dízimos e ofertas. Pessoas terem aquela impressão que depois que elas começaram a fazer, como tem aquelas que fluem de cara, mas tem aquelas que enfrentam breves momentos de amarração. Justamente porque todas as vezes que nós estamos na direção certa, a retaliação, afrontas, ataques, oposições vão chegar. Se a tua vida está às mil maravilhas, você não está tendo afronta, você não está tendo oposição, querido, vai rever os seus caminhos, talvez você esteja na direção errada. Se você toma o rumo certo, inevitavelmente, em algum momento vai ficar mais difícil. Vão acontecer muitas vezes tantas coisas que vão nos levar a pensar, conceber na nossa mente se a decisão que nós tomamos foi a decisão certa. Um dos caminhos pelo qual o diabo tem vencido muitas pessoas é por intermédio do engano. Muitas vezes pelo cenário se tornar tão drástico, tão difícil, tão desafiador, muitos começam a acreditar: estou errado, estou no rumo errado. E aí quando voltam para trás, o negócio tranquiliza um pouco. Porém, aí nesse momento que elas estão saindo do rumo certo. E aí o diabo consegue aquilo que ele deseja. Quando Neemias, ele começou a trabalhar na reconstrução dos muros, existe um texto lá no livro de Neemias que diz que o Senhor pôs no coração dele o desejo de trabalhar naquela grande reconstrução.
Ele orou, ele jejuou, ele se lamentou por conta daquilo que ele havia ouvido, ele foi falar com o rei, ele saiu, ele encontrou favor daqui, ele encontrou favor dali, mas Sambalate e Tobias vieram com tudo, pressão, ofensa, críticas, e se você não entende que esse é um momento que vai passar, esse momento para, você acaba parando, e esse momento acaba atrapalhando todo o contexto que o Senhor tinha preparado para nós. Êxodo 5, versículos 6 ao 9, diz assim: no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes, eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem, vamos juntos, diga isso comigo por favor, aumentem, mais forte, diga isso, aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram as suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Quem se lembra desse momento que eu acabei de ler com vocês? Sabe o que antecedeu a esses versículos que eu acabei de ler com vocês? O Senhor tinha anunciado a Moisés que iria libertar, colocar um ponto final no período de escravidão da nação de Israel dentro do Egito. O Senhor anunciou algo bom, extraordinário, mas logo após o anúncio tudo ficou pior, tudo ficou mais difícil. O Senhor anunciou que aquele período de 430 anos de escravidão estava se encerrando. O Senhor deu a direção a Moisés: vá falar com Faraó. Quando ele foi falar com Faraó, deixe o povo sair para adorar o Senhor, a reação de Faraó foi exatamente essa. A pressão sobre os israelitas aumentou de uma forma drástica. Você só consegue combater força com força. Se você não estiver disposto a colocar mais força, o inimigo vai colocar mais força e você vai recuar. Literalmente tem dias. Quem não? Eu acho que todo mundo já falou isso. Quem já se viu fazendo alguma coisa que você não estava com um pingo de vontade e você usou aquela expressão assim: nossa, eu estou fazendo isso aqui na força do ódio. Eu não quero, mas eu estou fazendo. Quem já usou essa expressão? Tem horas que é mais ou menos isso. Eu não estou bem, eu não estou 100%, o contexto não está bom, mas eu faço na força do ódio. Eu não vou parar, e eu tento, e eu luto, e eu insisto. Se o teu elástico, ele arrebenta fácil, para o diabo ficou muito fácil entender, saber como ele vai parar com você. Ele vai fazer você parar. Estica um pouquinho, estica um pouquinho, estica um pouquinho. Arrebentou? Pronto, conseguiu o que eu queria. E aí vem uma nova etapa da vida. Estica mais um pouco, vamos apertar, vamos apertar, vamos apertar, vamos apertar. Plim! Arrebentou. A Bíblia fala muito sobre persistência, perseverança. Romanos 12:12, se não me falha a memória, diz assim: alegrem-se na esperança, perseverem na tribulação e nunca parem de orar. Por que nós precisamos perseverar dentro da tribulação? Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Tribulações passam. Tribulações passam. 2 Coríntios 1, do 8 ao 10, diz assim: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos.
Existem momentos que nós acreditamos que nós não vamos conseguir superar, que nós não vamos conseguir sobreviver, que o nosso relacionamento não vai conseguir sobreviver, que nós não vamos conseguir concluir com alguns projetos. Existem momentos que os levantes são grandes, a pressão se torna tão grande, que os inimigos vêm com tanta força, que parece ser o nosso fim, parece que a história acabou ali. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Em outras palavras, vamos juntos, diga isso comigo por favor: é na minha fraqueza que eu conheço a força de Deus. É na nossa fraqueza que nós conhecemos a força dele. São nas nossas limitações que nós conhecemos o poder de um Deus ilimitado. Aqui, esses homens passaram por um período tão turbulento, que eles acreditavam que não existiria um outro capítulo. É muito comum pessoas se acomodarem na vida por não saberem lidar com as pressões da próxima fase. Eu já vi muitas pessoas desistindo de projetos, de ideias, de sonhos, porque todas as vezes que elas tentaram, a pressão aumentou um pouco, e não souberam lidar com o aumento daquela pressão. É assim, ó. A palavra do Senhor, o Espírito dele, nos prepara para todo e qualquer tipo de momento, principalmente para os momentos difíceis. O Senhor não nos engana dizendo, ó, vai ser tudo um mar de rosas, não. Mas o Senhor nos prepara. Existe uma passagem no livro de Salmos que diz que Ele prepara os nossos dedos, as nossas mãos para o dia da batalha. O tempo todo nós estamos sendo preparados para os desafios que estão por vir. O tempo todo nós estamos sendo preparados, tanto internamente quanto externamente, para aquilo que é desafiador, que ainda vai chegar, que ainda não aconteceu. E tem pessoas que só entendem o quanto a preparação delas foi péssima, foi ruim, depois que o desafio chega. Porque quando nós falamos sobre os Golias da vida, Golias só vem para revelar o tipo de preparação que nós tivemos até chegar àquele momento. Quer ver um negócio muito simples? Alguns anos atrás eu estive com uma pessoa, e essa pessoa tinha como hábito, todas as vezes que o negócio apertava um pouco na empresa, ela pedia as contas. Todas as vezes, sem exceção. Não estou falando de algo que na grande maioria, não, todas as vezes, apertava, saía, espanava, saía, a cobrança aumentava, saía, e não parava, e isso como funcionário. Um dia essa pessoa chegou até mim muito alegre, muito feliz, dizendo assim, nossa, eu vou ter a oportunidade da minha vida. Eu falei, qual? O que aconteceu? Eu estou sendo contratada para ocupar um cargo que eu nunca ocupei, um cargo de gerência. Eu vou administrar todo não sei o quê. E eu fui ouvindo aquilo. Eu fiquei feliz por ela? Fiquei. Mas eu sabia que a chance de dar errado era muito grande. Por quê? A preparação dela, enquanto ela esteve abaixo de pessoas, foi péssima. Estando acima, gerente não só ganha mais, a cobrança é maior. A primeira coisa que eu disse a ela, falei, está preparado? Todo BO que tiver na empresa vai parar no teu colo. Toda pessoa insatisfeita vai vir falar com você. Todas as vezes que tiver conflito entre aqueles que estiverem debaixo da sua responsabilidade, isso vai terminar no seu colo. Está pronta para lidar com isso? O dono da empresa, quando ele vier para cobrar, ele não vai cobrar a massa, ele vai cobrar a cabeça. Está pronto para lidar com isso? Tô super pronta. 60 dias depois. Posso conversar com o senhor? Falei, pode. Então, né? Eu entendi que aquele negócio não era para mim, não era de Deus. Eu saí. Nós não podemos espirrar, pular fora,
todas as vezes que algo se torna desafiador. Nós não podemos jogar tudo para o alto depois que nós vemos ou presenciamos uma piora. Eu separei esse versículo, nós só não vamos ler agora, está um pouquinho para frente. Ou melhor, Tiago 4, 7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Qual que é a palavra que está escrita ali? Tem que resistir. Tem que aguentar. E não é apanhar calado, não é disso que eu estou falando. Não é sofrer calado. Mas eu estou falando daquela resiliência, aprender a lidar com o dia mal, crendo que o dia de amanhã vai ser melhor que o de hoje. É crendo que aquilo que hoje é extremamente desafiador vai passar e eu vou ter colheitas extraordinárias. Qualquer pessoa que hoje se tornou bem-sucedida, ela passou por maus bocados, muitos maus bocados, antes de chegar no nível que ela desejava. Voltando ali no versículo 10, diz assim: ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Quem já viveu, ou melhor, quem já venceu momentos difíceis no passado, levanta as mãos, por favor. A tua mentalidade tem que ser essa: eu venci lá, Deus me livrou lá, Ele vai me livrar agora também. E outra, a Bíblia diz que ninguém, não vem sobre ninguém, nada além daquilo que ela possa suportar. Então mesmo que pareça ser insuportável, você tem a graça necessária para resistir, para não sair disso, para não jogar tudo para o alto. Gente, é inevitável, dentro da igreja, vida interna, tem momentos que nós passamos, que o negócio é desesperador, o negócio é angustiante, é extremamente pesado, mas nós aguentamos, nós resistimos. É naquele momento que nós temos que ter uma mente muito intencional para começar a combater aquele desânimo. Deixa eu dizer, o desânimo não sai porque ele tinha que sair. Se você não age de uma forma intencional, ele vai permanecer aí. Ele pode estar mais fraco, mais forte, mas ele continua aí. É naquele momento em que você vai parar tudo, por exemplo, você vai botar um louvor lá e você vai começar a cantar junto. Você tem que esquecer de tudo. É naquele momento em que você vai começar a orar: Senhor, me dá forças. Senhor, me dá forças, Senhor, me dá forças, Senhor, me dá forças, Senhor, me dá forças. Eu não quero parar, Senhor, eu não vou parar. Me fortaleça, me fortaleça. É naquele momento que você percebe que quando a atmosfera, seja na tua casa, na tua empresa, no teu quarto, seja onde for, está pesada, você vai, você unge, você combate, você enfrenta, porque é uma conquista de território. E o tempo todo o inimigo vai lutar para desapossar você do território da sua vida. Ele vai lutar para desapossar você do teu casamento, desapossar você do teu trabalho, vai desapossar, tirar você desse contexto que pertence a você, que é seu. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe aquela expressão que às vezes muitos dizem, que parece que para o outro é um pouco mais fácil? Não é. Todo mundo tem o seu desafio, todo mundo tem o seu dia mais difícil, todo mundo tem o seu gigante, todo mundo tem os seus empecilhos. Todos, sem exceção, têm os seus processos de aflição. E só porque o negócio piorou, não quer dizer que você está no rumo errado, muito pelo contrário. Em muitos momentos, a piora, ela vai estar ligada ao fato que talvez você nunca esteve na direção tão certa quanto agora. Quanto maior a pressão, vamos juntos, quanto maior a pressão, maior a promoção. Quanto maior a pressão,
Quanto maior a tua capacidade de resistir e suportar, mais Deus poderá colocar nas tuas mãos. Simples, simples assim. Quando Moisés começou, de certa forma, a enlouquecer por conta de toda a nação de Israel, porque todos os problemas eram trazidos para ele, se lembra que foram levantados líderes para ajudar Moisés lá no período do deserto? Lá diz que existiam líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000. Por que não foi distribuído de uma forma igualitária para todos? Porque cada pessoa tem o seu elástico. Tem pessoas que só conseguem lidar com determinada medida. 10 pessoas é o limite. Aquele valor é o limite. Aquele tipo de pressão é o limite. Tem pessoas que já suportam um pouco mais, conseguem ir até 50. Tem pessoas que conseguem ir até 100. Tem pessoas que conseguem liderar 1000. E se tem uma coisa que o Senhor nunca vai fazer, é colocar nas tuas mãos algo que você não possa administrar. Ele nunca vai poder colocar nas tuas mãos algo que vai te derrubar. Ele nunca vai colocar nas tuas mãos algo que vai jogar contra você no futuro. Ele não pode fazer isso. Ele não vai fazer isso. Se lembra daquela passagem de Jeremias que diz: se você está se cansando correndo com homens, lembra qual é o resto desse versículo? Como você correrá com cavalos? Se nessa medida, se nesse patamar, você já está falando em desistir, você já não está suportando, o contexto se tornou, não adianta, não tem promoção, não tem promoção. É no dia mal que nós mostramos a força que nós temos, é no dia mal que nós mostramos o quanto de convicção existe dentro de nós, é no dia mal que realmente sai se a nossa fé é uma fé sólida ou não. Gente, sinceramente, não importa o contexto, isso para a honra e a glória do nome do Senhor, eu aprendi principalmente com meu pai. Minha mãe é equilibrada, mas minha mãe ainda é uma pessoa mais emocional. Meu pai é extremamente equilibrado emocionalmente. Pode estar caindo o mundo, vocês não vão nos ver fazendo alarido. Ai, meu Deus, ai, agora. Não, pezinho no chão. O negócio está difícil, está complicado. Vamos pensar. O que nós temos que fazer? Qual é a resposta que esse momento está pedindo? Mas tem pessoa que já entra assim, parece novela. Eu não acredito. Meu Deus do céu, não dá. Não dá. Olha, o que já teve de homem passando vergonha comigo, quando veio falar sobre o contexto difícil com a mulher, e ele começa a chorar que nem uma criancinha. Vira homem, rapaz. Tá difícil, vamos ajustar, não vamos chorar não, dá licença. Para de histeria, equilíbrio emocional. A vida não é uma linha reta, não, tem curva, faz parte, às vezes tem que virar um pouquinho dali, tem que virar um pouquinho, nem tudo sai conforme o planejado, vamos permanecer firmes. Eu não quero parecer insensível, mas tem uma pessoa aqui da igreja, que alguns anos atrás, ela perdeu um ente querido, uma pessoa extremamente importante para ela. Ela estava chorosa, ela estava triste. E de certa forma, é compreensível. Ninguém quer perder ninguém. Mas ela não parava de chorar. E as pessoas em volta dela estavam fazendo... Ai, meu Deus, tadinha dela. Eu cheguei nela, só sussurrei para ela, falei assim: eu sei que não é fácil. O problema não é chorar, mas você não pode parar a sua vida, se desequilibrar ao ponto de perder outras coisas, porque alguém se foi, muita gente ficou, tem muita vida para ser vivida. Eu disse assim:
É para momentos como esse que nós somos preparados. É para o dia da dor. É para momentos desafiadores como esse que nós damos um significado diferente para a dor. Quantas pessoas já não disseram assim, no pior momento da vida delas? Foi depois que aquilo aconteceu que tudo mudou na minha vida. Gente, nos piores momentos nós tomamos as melhores decisões. As fichas caem. Parece que a dificuldade, ela dá clareza do que a gente precisa fazer. Por isso tem gente que parece que nunca sai da dificuldade, porque falta tanta clareza que o Senhor permite muitas vezes turbulência, desafios, para que entenda, para que veja, para que desenvolva consciência. Jeremias 1, 18 e 19 diz assim: pois hoje eu fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra. No chamado de Jeremias, o Senhor estava capacitando, assim, fortalecendo ele, preparando ele, mas o Senhor já avisou: você vai enfrentar toda esta terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. No 19 diz assim, vamos juntos comigo por favor: eles lutarão contra você, mas não vencerão. O Senhor advertiu e deixou o alerta: eles vão lutar contra você, mas não vão vencer. Eles vão lutar contra você, mas não vão vencer. Os levantes vão chegar, mas eles não vão vencer. Por isso você tem que aguentar, porque o resultado final já nos é apresentado. Nós vamos vencer. Pois estou com você e o protegerei, eu, Senhor, falei. Olha o que Davi diz no Salmo 27, quando os maus vierem, vamos juntos, diga isso, quando os maus vierem, não é se os maus vierem, quando os maus vierem, é só uma questão de tempo para que a pressão chegue para me destruir. Quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Perceba que o Senhor já antecipa, vai ficar difícil, por intermédio da palavra dele. Mas qual vai ser o final? Os maus vão se levantar, mas eles vão cair, por isso nós não podemos parar. Quantos e quantos nos sobreviveram a cenários que você achou que nunca você iria sair deles? Gente, você só conhece um Deus de reviravoltas, o Deus do impossível, se você tiver a disposição para permanecer no mesmo lugar. Não abandone o lugar, não abandone o posto, assuma a posição, pega a rota certa, o caminho certo e resista, resista, resista. Tem dias que vão ser piores do que os outros? Terão dias mais difíceis? Terão dias em que as coisas não vão fluir? As más notícias vão chegar, às vezes você vai perder um, você vai perder outro, você vai perder outro, você vai perder gente importante, parcerias vão ser encerradas, contratos vão terminar, uma notícia negativa vai chegar, mas você tem que resistir, você tem que resistir. Por favor, não nos procure assim. Não dá. A vida é um jogo de gente grande. Gente, a começar pelo comércio. Estou olhando para a senhora, loja no shopping é desafiador. Não preciso nem dizer o quanto. Se ela entra de brincadeira lá dentro, se não tiver um equilíbrio muito grande, querido, os valores são altos, a concorrência é violenta, pessoas são infiéis, tem gente que vai, usa do serviço e depois ou nunca mais volta, ou sai. Se você não tiver couro grosso, você não aguenta. Você não aguenta. É para tudo. Sabia que tem pessoas que tiveram a experiência de participar, por exemplo, de uma reunião de sexta-feira e porque não se sentiram muito bem, sentiram uma opressão, nunca mais quiseram voltar? Por quê? Ao invés de encarar a pressão de frente, recuaram. A última coisa que você pode fazer é recuar. Recuou, você deu espaço para o inimigo. Quantas não foram as pessoas que quando foram orar dentro de casa, por exemplo, apagaram as luzes, sentiram aquela opressão violenta, nunca mais voltaram a fazer isso? Porque a pressão chegou, recuaram, não tem como. No ano passado, uma pessoa me procurou falando que queria sair do lugar onde ela trabalhava para trabalhar por conta.
Depois que ela abriu o negócio dela, ela está trabalhando por conta, lindo, maravilhoso, as coisas estão caminhando. Ela passou por uns 90 dias ali de caos. E aí ela chegou chorando, desesperada. Eu não sei por que está acontecendo isso. Eu disse a ela: como você esperava que iria ser, que fosse ser? Tem os desafios. Não é simplesmente querer, é aguentar para estabelecer. Não é simplesmente começar, é ter resiliência para ir até o final. E por que você não pode parar? Realmente, quando você vai parando, a pressão de algumas coisas vai diminuindo. Mas isso não quer dizer que você está no caminho certo. Mas nós queremos muitas vezes uma paz, onde no momento em que nós estamos vivendo, não é tempo de paz, é tempo de guerra. Muitas vezes nós estamos querendo um conforto emocional, um conforto mental que não é compatível com aquele momento. Não estou falando que você tem que buscar tragédias, não, mas tem horas que você não vai ter paz, você está lutando, você está ativo o tempo todo, se posicionando daqui, movimentando daqui, você faz reunião aqui, você faz reunião ali, você lida com esse assunto aqui e não para, parece que não vai terminar, mas você continua até que rompe. Eu me lembro de conversar com uma pessoa, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e no ramo dela, sinceramente, eu conheço poucos profissionais tão excelentes quanto essa pessoa que eu estou dizendo. Fenomenal. A nível Rio Preto, talvez, Rio Preto e região cabeça. Porém, naquilo que ele faz, ele tem uma limitação que todos nós temos: tempo. Encheu a agenda dele, acabou. Não tem como ganhar mais. Não tem como ir além. Se reajustar drasticamente alguns valores, talvez vai perder muita gente. E se o reajuste não tiver compatibilidade com uma entrega melhor, com uma melhoria, com um crescimento, também não vai colar. Do que nós precisamos quando nós chegamos no nosso limite? Gente. Lidar com gente é fácil? Não, é uma arte. Gente, quem lida com gente é assim, se torna a cabeça das cabeças. O ser humano é mal-humorado, o ser humano tem uma visão distorcida de si. E esse rapaz, ele colocou algumas pessoas para trabalhar com ele. A experiência não foi boa, mas ele queria crescer, mas a experiência não foi boa. Talvez ele tivesse contratado as pessoas erradas, mas existem as pessoas certas por aí. Para você que tem problema, dificuldade em contratação, tem muita gente problema, mas é por mim, tem muita gente boa por aí. Talvez você só não encontrou, mas tem muita gente boa por aí. O que essa pessoa fez? Desistiu, mandou todos embora, trabalhou por conta. Isso é um problema? Eu diria depende. Depende do quê? Você está conformado com o tipo de resultado que você está tendo? Se você não está conformado, então é um problema. Vai lutar e vai romper com isso. Se para você está bom permanecer na mesma medida, no mesmo patamar, então, realmente, nem avança, não vai além, porque os desafios se tornam maiores. Uma própria igreja. Olha, se tem uma coisa que a gente faz aqui é atender. A gente atende que é uma beleza. Gente, é gente todo dia. A gente atende se somar eu, o Bispo Rodrigo, o Bispo Guilherme, o Bispo Maurílio, todo mundo, os atendimentos que nós fazemos ao longo de 1 mês, deve dar umas 90 a 100 pessoas, em 4 pessoas. Lidar com uma igreja de 50 pessoas tem o seu desafio. É 50 problemas. Lidar com 100, são 100 questões para resolver. Lidar com 200, são 200 pessoas. Porém, você nunca vai nos ouvir dizer: nossa, mas está difícil. Por quê? Se você dá essa legalidade ao mundo espiritual, o Senhor já começa a frear. Está difícil, por que eu vou mandar mais? E no fundo nós queremos crescer, nós queremos avançar. Na verdade, crescimento é necessidade. É necessidade. Crescimento é questão de sobrevivência. Quem não cresce, morre. Quem não cresce naquilo que faz, morre. Quem não cresce como ser humano morre. Quando eu digo morrer, perde muitas coisas na vida.
Se coloquem de pé todos, por favor. Quem no dia de hoje está passando por um momento mais difícil, um momento mais turbulento, você percebe que está faltando fluidez para algumas coisas? Levanta as mãos, por favor. Acho que depois de hoje, desistir não é uma opção, né? Não dá. Nem recuar, nem diminuir o passo. Você vai colocar mais força. Vai valer a pena, porque tempos, fases passam. Já parou para pensar que gostoso? Daqui a pouco, daqui 30 dias, 40 dias, 60 dias, no final do ano ou até semana que vem, nós não sabemos. Tudo isso de pressão, esse peso passou e aí você fica com aquele sentimento: caramba, ainda bem que eu suportei, que eu aguentei mais um pouco. Ainda bem que eu não me entreguei. O problema é que muitas vezes nós estamos mais perto daquilo que nós desejamos do que nós sabemos. Nós não temos o discernimento. Deus está vendo tudo. Ele sabe o quanto as bênçãos estão próximas, o quanto as respostas estão próximas. Se lembra daquela viúva que estava passando por um momento tão difícil, no qual ela ia fazer a sua última refeição, ela e o filho dela, e ela estava falando que logo após aquilo ela iria morrer? Mal ela sabia, o Senhor já tinha enviado o homem que ia ser um canal de bênçãos na vida dela. A solução para aquele momento estava a caminho. Olha o porquê que ela tinha que aguentar, e ela falando: eu vou morrer com meu filho, eu vou morrer. E mal ela sabia, já estava a caminho. Ela tinha que aguentar mais aquele dia, e o homem de Deus iria chegar. E sabe o que é incrível? Enquanto toda aquela nação estava passando por aquela terrível seca, ela estava desfrutando, ela estava comendo, ela tinha provisão, ela tinha o que era necessário, porque a farinha, ela não se acabou, o azeite na botija, ele não faltou, estava tudo lá. Olha por que nós não podemos nos entregar nem nos últimos instantes. Tem coisa que vai acontecer no 45 do segundo tempo. Olha, sinceramente, quando Deus trabalha dessa forma é desesperador mesmo, é ruim. Quando chega, mas a gente tem que confiar que Ele vai fazer. Confie no caráter do Senhor. Confie naquilo que está escrito. Daqui a pouco passa. Eu estive com um casal que há 1 ano e meio atrás, é pouco tempo, estavam passando por uma dificuldade tão grande, que R$200 nas mãos deles parecia um pote de ouro. E R$200 não é muito. Parecia um pote de ouro. Estava faltando para contas das despesas básicas, estava faltando para mantimento. 1 ano e meio depois, o que está acontecendo na vida desse casal é um negócio assim inacreditável. Eles estão prosperando muito, crescendo muito. E quando eu falo de ganhar dinheiro, estou falando de gente que está ganhando perto dos seus 100 e por aí vai. E se lá atrás eles falam em desistir? Gente, talvez o Senhor já colocou na rota, no destino. Nós brincamos numa outra reunião, sabe o Sedex? Sabe quando você vai acompanhar o código de rastreio? Não tem como acompanhar o rastreio de Deus. Deus não revela para nós, Ele segura a senha até o último minuto. Mas tem muita coisa que Ele já colocou na direção, você só tem que aguentar. Tem coisas que Ele já colocou o destino, você, sua casa, sua empresa, sua família. Resistam à pressão, suporte a pressão. Pega o seu propósito, por favor, com seus olhos fechados. Sei que tu podes abrir o mar. Tem momentos que falta ânimo, tem momentos que falta força, existem momentos que nós não estamos na plenitude da nossa energia, nem na plenitude da nossa estrutura. Tem momentos que nós podemos perder coisas extremamente importantes, que nos dão aquela falsa sensação de que eu estou no rumo errado, no caminho errado.
É nessa hora que você tem que combater esses sentimentos. É nessa hora que você tem que louvar ao Senhor. É nessa hora que você tem que colocar força. É nessa hora que você tem que buscá-lo de todo o coração, porque momentos passam, fases passam. Creia que se você está passando por um momento de pressão, ela vai passar. Creia que se você está passando por um momento difícil, vai passar. É apenas uma reforma. Você está passando por uma reforma. O resultado final será extraordinário. Mas agora tem pó, tem sujeira, tem parede sendo quebrada, tem bagunça, mas vai valer a pena. Resista. Resista. Diga isso a Ele: eu tudo posso. Louve a Ele nesse momento. Diga isso a Ele: eu tudo posso. Diga isso, você pode suportar, você pode aguentar, você pode resistir, você pode vencer esse momento difícil, você pode superar a tua adversidade, você pode vencer esse momento desafiador. Você pode. No livro de Coríntios nós acabamos de ler, aqueles homens passaram por uma tribulação sem igual, ao ponto deles perderem a esperança. Eles passaram por um momento turbulento. Paulo dizia: nós perdemos a esperança na vida, mas o Senhor livrou, e eles tinham a fé que o Senhor continuaria a livrá-los. Então, se você já viveu grandes livramentos, creia que Ele vai continuar a livrar. Se você já viu mudanças, creia que Ele vai fazer de novo. Se você já viveu experiências incríveis, creia que tudo se repete e Ele vai dar livramento para você. Creia, não se renda. Se você cogitou se render, se você cogitou, concebeu isso no teu coração, combata agora. Não, você não vai recuar, você vai avançar, você vai agredir com mais força, você vai lutar, você vai combater, você vai encarar de frente, você não vai recuar, você vai avançar e vai alcançar grandes e grandes livramentos. Creia, nenhuma reconstrução é fácil, nenhuma reconstrução é simples, mas você tem graça. O Senhor disse isso a Paulo: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Você tem graça para superar, você tem graça para aguentar, você tem graça para romper, você tem graça para resistir. Aquela mulher estava pedindo a morte, ela estava dizendo: nós vamos morrer. Não, ainda tem muita história a ser escrita. Existem vários e vários capítulos que serão escritos. Não se entregue, não se renda, muito pelo contrário, creia que Deus vai fazer uma grande obra. Olhe para cá um instante, por favor. Isaías 7, versículo 1 diz assim: quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. 2 reis se uniram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar o seu plano. O coração do rei de seu povo estremeceu de medo, como árvores que se agitam numa tempestade. Diga a Acás que pare de se preocupar, que não precisa ter medo da ira ardente daquelas 2 brasas apagadas, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. Nesse contexto, o Senhor trata esses problemas como brasas. Uma brasa pode incendiar muitas coisas? Pode. Sabe como quando nós vemos pessoas jogando bituquinha de cigarro para fora da janela do carro, e muitas vezes aquilo que é pequeno se torna um monstro? Aqui o Senhor deixa claro que poderia vir para incendiar, mas o Senhor estava dizendo: são brasas apagadas. Porque quem estava apagando aquelas brasas? O Senhor. O que parecia que viria para incendiar aquele reino, o Senhor estava dizendo: não tema, eles vão chegar, a pressão vai chegar, eles estão aqui com o propósito de afrontar. Não tema,
não tema. São brasas apagadas. Essa é uma oração que eu aconselho a você ter na ponta da sua língua. Quando você estiver passando por problemas, você vai dizer: nesse problema judicial, são brasas apagadas. Esse problema no meu relacionamento, são brasas apagadas. Esse problema financeiro, são brasas apagadas. São brasas que não vão dar em nada. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem: atacaremos Judá e conquistaremos, então colocaremos o filho de Tabeal para reinar em Judá. Mas assim diz o soberano, o Senhor. Vamos juntos, diga isso comigo por favor: essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá. Perceba que o Senhor, a notícia chegou para ele, para o rei. Ele ficou com medo, mas o Senhor já falou sobre o final da história. O Senhor nos conta sobre o final da história. Nós já sabemos como as coisas vão terminar, mas olha a observação que o Senhor deixa para ele no final: se vocês não crerem com firmeza, o que está escrito ali na sequência? Eu sei que vai terminar bem, mas se eu não crer com firmeza, eu não vou permanecer firme. E aí, quando eu saio da posição, o destino também é mudado. O resultado já não é aquele que o Senhor prometeu. Muda mesmo. Se você sai da posição, aí você não vive aquilo que o Senhor prometeu. Não tem como. O Senhor estava garantindo a esse rei: olha, eles estão vindo, de fato eles estão vindo, estão se unindo, são poderosos, mas não vai dar em nada, essa invasão não vai acontecer, mas permaneça firme. Muitas vezes a nossa parte é essa: permanecer firme. Quem vai lidar com o impossível, quem vai resolver as questões é o próprio Deus. Permaneçam firmes. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Perceba que o Senhor nos renova com um propósito: para você caminhar, para você correr, não é para permanecer no mesmo lugar, é para continuar agindo, não é para parar. Tem pessoas que não entenderam, estão esperando um renovo para depois começar a se posicionar. Isso não vai acontecer. Você começa a se posicionar e aí o renovo começa a chegar. Deus começa a te fortalecer, Ele começa a te capacitar. Você começa a perceber que você está um pouquinho melhor e você vai avançando e Deus vai te renovando. Deus não renova ninguém que tem o propósito de parar, de desistir no meio da caminhada. 2 Coríntios 4:16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Vamos juntos, diga isso comigo por favor: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sofrimentos o quê? Leves e momentâneos. Não coloque mais peso do que já existe. Não coloque mais peso, seja com a língua, seja com declarações pessimistas. Não coloque mais peso. É leve e momentâneo, é leve e momentâneo. Tem crises financeiras que parecem que não vão passar sim. Tem questões conjugais que parecem que nunca vão se resolver. Permaneça firme, não saia, não arrede o pé, não espirre, continue firme e Deus vai restaurar. Tem inimigos que parecem ser invencíveis, mas aí eu te pergunto: tem como alguém se opor, um problema se opor a Deus? Tem como alguém prevalecer contra o Senhor? Não tem como, não importa qual seja o contexto. Salmo 56:9 diz assim: no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei. Vamos juntos, diga isso comigo por favor: uma coisa eu sei. O que está escrito ali? Quem já se viu num contexto onde você se viu atolado de problemas?
é problema daqui, é problema dali, aí é o carro que dá problema, aí é problema na empresa, aí é um problema da família, e daqui a pouco você está tendo que lidar com uma questão do filho, e daqui a pouco é um negócio que deu errado ali. Quem já se viu nesse contexto? Salmo 27:3: ainda que um exército se acampe contra mim, eu esteja cercado de todos os lados, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Mesmo que tenham problemas de todos os lados, eu estarei confiante. Feche os seus olhos mais uma vez. Tenha isso dentro de você. Deus é um Deus inabalável. Deus é um Deus incomparável. Ele é a tua força. Ele é a tua arma. É dele que virá o que você precisa para aguentar, para superar, para vencer. Eu não estou dizendo que é simples, mas eu estou dizendo que é perfeitamente possível superar o que você tem vivido. Se você tiver que chorar, chore na presença dele. Se você tiver que se lamentar, se lamente na presença dele. Se você tiver que prantear, seja na presença dele. Mas não diante dos inimigos, não diante de pessoas. Não, muito pelo contrário, derrame as suas lágrimas aonde vale a pena você derramar, dizendo: seja sincero, meu pai está difícil, mas eu peço a tua ajuda, meu pai, eu não estou conseguindo suportar, me fortaleça, esteja comigo, me capacite, e eu creio que eu vou vencer esse período desafiador, eu creio que eu vencerei esse momento difícil. Senhor, eu oro pela tua igreja. Eu oro por cada uma das pessoas que aqui estão. Eu oro por aqueles que nos acompanham por essa transmissão. Que eles sejam renovados nesse momento, Senhor. Espírito Santo, eu peço, se aposse de cada uma das pessoas que aqui estão. Espírito, eu peço, vá até ela, vá de encontro a ela, Senhor. Vai, Espírito Santo, eu peço, fortaleça elas agora, porque elas serão renovadas, elas vão voar, elas vão subir, elas vão correr, elas vão caminhar, elas não vão se cansar, elas não permanecerão nos mesmos lugares. Tenha sua energia renovada, tenha o teu ânimo renovado nesse momento, veja suas forças sendo recobradas. Veja o Senhor restituindo tua força, restituindo o teu poder, Ele derramando de uma porção maior sobre a sua vida. Ele renova você para que você possa continuar. Ele renova você para que você não pare. Resiliência, perseverança, insistir, persistir, resistir, insistir, persistir, resistir, insistir, persistir, resistir. Você tem que viver uma vida inabalável. Eu oro por mudança, Senhor. Eu oro por restaurações. Eu oro para que tudo aquilo que ela colocou dentro do propósito dela, que ela veja uma grande restauração, que ela veja e viva uma grande reestruturação. Que aquilo que hoje parece estar tão distante dela, que seja trazido para perto. Que ela viva dias de glória, dias de favor. Que ela viva, meu Pai, de vitórias em vitórias e sempre superando todas as adversidades. Eu oro por você. Eu abençoo a sua vida, que você seja fortalecido de uma tal forma, que você termine esse propósito por cabeça, com as vitórias nas tuas mãos. Até agora pode ter sido difícil, mas você terá a graça para resistir, para aguentar, e a vitória será sua. Esses problemas que você tem enfrentado são brasas apagadas, são questões resolvidas. Eu te abençoo, eu concordo com as suas vitórias, eu declaro favor, poder e grande autoridade em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.